Olá, me chamo Cândida, tenho 17 anos e venho contar o relato do meu finado avô, o qual chamava-se Luiz Otávio, e irei contar com as suas palavras. Toda quaresma, como de costume, o meu pai e a minha madrasta viajavam para fora da cidade e iam passar uma temporada com os sogros, deixando eu e os meus irmãos. Sendo eu o mais novo, entre 6 filhos gerados pela primeira esposa do meu pai, a minha falecida mãe e os outros 7 da minha madrasta. Os meus irmãos mais velhos não moravam exatamente comigo. Eles viviam nas redondezas, em suas próprias casas e as suas famílias. O meu pai sempre foi bem de vida em relação aos meus tios, pois nós tínhamos uma enorme quantidade de cabeça de gado e um vasto pasto. Alguns porcos que ficavam em 4 chiqueiros, e sem contar as muitas galinhas soltas pela nossa terra, e também tinha uma vasta plantação de milho e outras verduras. E foi uma dessas viagens feita pelo meu pai, até que certo dia, eram quase 7 da noite, quando eu, que estava em um dos currais, vi de longe um homem correndo pela propriedade e logo atrás dele o meu irmão Ivan, com uma enxada, e logo atrás dele o meu irmão Ivan, com uma enxada. E em seguida, uma das minhas irmãs, a Ivete, gritando desesperada. Eu e 2 irmãos que estávamos contando o gado e seus bezerros, corremos atrás dele, pois achamos seu namorado de Ivete, o Armando, qual não teve a bênção do meu pai para se casar com ela. E sempre que ele vinha, ele era atacado pelo meu irmão Ivan. O Ivan era o caçula dos irmãos, e ele sempre foi grudado com o nosso pai. Quando passamos pela porteira, vimos o homem pulando o cercado da segunda porteira que dava para a estrada. O cercado era de arame farpado, e ele ia correndo para o meio das árvores do outro lado. Vimos a minha irmã tomando a enxada do caçula e provavelmente discutindo com ele. Mandei os meus 2 irmãos voltarem e fui até eles. O Ivan disse que pegou em flagrante um morador das redondezas, o qual atendia pelo nome de Arcanjo, e que todos acusavam de virar bicho em noite de lua cheia. Ele já fora visto rolando em meio aos porcos e saindo de lá como um enorme cachorro. E fato este foi contado por um dos moradores da redondeza. E como naquela noite ele estava entrando em um dos chiqueiros, o meu irmão Ivan correu com a enxada atrás dele. Eu apenas ri da situação e disse que ele nunca mais iria voltar, já que o meu irmão, mesmo sendo o caçula, ele era o maior entre nós e muito forte. Bem, ninguém daqui de casa acreditava nessa história, e todos falavam que era uma artimanha que o arcanjo usava para roubar as criações ou algo das plantações. Bem, mas naquele dia, quando deu 9 da noite, a Ana, que era da segunda família, havia terminado a janta. Então, o meu irmão Ivan logo falou: "Se Ivete não me segura, eu arrancava a cabeça daquele desgraçado."
Ivete, a nossa irmã, olhou para ele sério e deu um puxão de orelha nele. Bem, homem, e depois iria falar o que pro nosso pai? A Ana perguntou. Nada, mulher. Se ele tentasse roubar alguma coisa, nós usávamos a espingarda para acabar de uma vez por toda com esse lobisomem. E quando Aiva respondeu isso, todos ali riram. Hoje é nossa vez, Luiz. Vando, o primeiro filho da segunda família, falou diretamente para mim. E eu, por minha vez, apenas acenei positivamente com a cabeça e continuei jantando. Ele se referia à rotação entre irmãos que fazíamos para ir soltar o gado do curral para o pasto, geralmente entre as 3 e as 4 da madrugada. Bem, alguns já estavam dormindo, exceto eu e mais 3 irmãos que estávamos arrumando a cozinha e preparando alguns polvilhos para fazer quitandas no dia seguinte. E então ouvimos palmas e gritos. Me apressei e saí de casa indo em direção à porteira, pois já sabia de quem se tratava. Eram Jorge e Adolfo, que eram 2 amigos de infância. Um era filho do amigo do meu pai, e o outro era filho de um homem que sempre levava as coisas para a cidade. E eles, quando queriam um dinheiro extra, vinham até mim e trabalhavam comigo. Eles entraram com seus cavalos e eu disse para que colocassem eles no lugar de sempre e entrassem para dentro e irem dormir, pois a primeira tarefa seria soltar o gado no pasto em algumas horas. E quando deu 3 da madrugada, eu já estava de pé e fui para a sala de casa. E lá eu vi Jorge e Adolfo à minha espera. Me juntei a eles sentado no sofá para aguardar o meu irmão Vando. Alguns minutos depois, ele apareceu e nós 3 nos levantamos. Saímos de casa e fomos em direção aos 4 currais. Eles eram afastados da casa e praticamente se escondiam atrás de algumas árvores e também ficavam perto do estábulo, onde ficavam alguns cavalos. Já havíamos soltado o gado de 2 dos currais. E foi quando o meu irmão Vando falou. Eu vi que estamos quase sem manteiga de porco e só podemos matar outro quando o pai chegar. Então, ele fechou a porteira do curral e fomos em direção ao terceiro curral. E ali ouvimos os porcos roncando alto, como se estivessem assustados. Ignorem! Falei e caminhamos para o terceiro curral. Falei para o meu irmão Vando pegar um cavalo e ir na casa da Dona Maria, que lá tem manteiga em estoque. E assim que terminei de falar essas palavras, ele me olhou bem sério. Você quer que eu vou lá agora? Ele perguntou e abriu a porteira. Jorge e Adolfo entraram para acordar o gado. Sim, até você chegar lá, o Elias já deve estar acordado. Falei e ele acenou positivamente com a cabeça. Agora, homem, vai lá buscar o cavalo, que eu vou pegar o cabresto lá na porteira do primeiro curral. E assim que terminei de falar isso, ele foi em direção ao estábulo e eu caminhei em direção ao primeiro curral. E foi quando eu ouvi um barulho de passos altos e rápidos por trás de um dos currais. Apenas ignorei
achando ser alguma criação andando no pasto. E então eu fui até a outra porteira. E foi quando eu ia voltar para trás e vi o cavalo, que ficou inquieto, deu um relincho e se soltou do vando. E então ele correu para dentro do estábulo novamente. E o mais intrigante foi que não vi nenhum dos gados do terceiro curral. E a porteira estava fechada. Forcei a vista, tentando ver alguma coisa. E nada. Apenas via uma sombra em meio às árvores. Completamente confuso, eu comecei a ir em direção aonde estava o Vando. Porém, ele começou a gritar e a correr para o estábulo. E foi quando a tal sombra saiu e eu pude ver claramente. Aquela coisa estava de 4 patas. Era enorme e peludo, com pelos bem grossos e negros. A criatura tinha um crânio como se fosse um cachorro. Porém, o seu focinho era meio alargado. Naquela hora, eu estava travado de medo. Mas ao ver que a criatura ia em direção a Vando, eu tomei coragem e gritei, chamando a sua atenção. A coisa me olhou e eu arrepiei dos pés à cabeça. E ao ver os seus olhos amarelos e que transmitiam um ar demoníaco, aquela criatura rosnou e veio em minha direção correndo. Sem pensar muito, eu deixei que pulasse em mim. E assim como esperado e por muita sorte, eu consegui encaixar o cabresto em seu focinho e puxei para cima para afastar sua enorme boca de mim. Ele soltou um uivo que parecia dizer: "Agora eu te mato." Ele foi forçando e conseguiu aos poucos arrebentar o cabresto. E quando eu vi que aquela coisa ia se soltar e me matar, eu logo gritei: "Socorro! Socorro!" E foi aí que eu vi Adolfo e Jorge, ambos com enxadas, e eles acertaram a criatura nas costas algumas vezes, na tentativa daquela coisa me soltar. Jorge acertou bem na cara da criatura. A coisa urrou, saiu de cima de mim e saiu correndo pasto afora. Homem do céu, que diabo era esse animal? Vando apareceu me perguntando e me ajudando a levantar. Homem, seja lá o que for, ele queria pegar vocês dois, pois ele encarou eu e o Jorge quando nós estávamos retirando algumas vacas. E depois ele voltou a olhar para onde vocês estavam mexendo com o cavalo. E assim ele foi na direção de vocês. Adolfo falou e Jorge afirmou. Corremos e puxamos a porteira. E então ficamos quietos. E o Jorge falou meio envergonhado. Ah, seja o que for, ele não vai voltar por agora. Bem, após alguns minutos, fomos em direção ao curral terminar o trabalho. Aquela noite passou e nada mais de estranho aconteceu. E naquele dia, quando era por volta de 4 da tarde, eu estava com o Vando e o Aiva. Nós estávamos alimentando os porcos e vimos alguém se aproximar. Era o tal do Arcanjo. Homem, se não quiser morrer, é melhor sumir daqui. O Aiva o ameaçou com o balde em mãos. O homem o ignorou e me encarou descaradamente. Bem, eu não sei explicar, mas eu senti que já tinha trocado olhar com ele.
Aquela peste simplesmente se aproximou de onde eu estava, estendeu o braço e na sua mão estava alguma coisa toda enrolada. Com certa desconfiança eu peguei, mas nem me preocupei em olhar o que era, já que eu estava perdido no olhar dele. Então, ele deixou de me olhar e encarou o Ivan. Não anda sozinho, senão quem vai morrer é você, garoto. Ele disse em um tom rude, se virou e saiu andando. Oxe, esse homem me ameaçou? O Ivan esbravejou e já ia atrás dele. Mas logo foi segurado pelo Vando e foi arrastado para o outro chiqueiro. Então, eu olhei para onde o homem estava e vi ele me encarando da porteira. Me arrepiei todo e automaticamente olhei para minha mão e ali estava o cabresto que eu tinha usado para afugentar a criatura de madrugada. Olhei novamente apavorado para a porteira, já entendendo o recado dele. Porém, eu não o vi mais lá. E alguns dias depois, eu vi aquele homem perto de uma venda. E logo em seguida, o meu irmão Ivan chegou contando que foi atacado por um animal esquisito no meio do caminho. Mas ele havia dado alguns tiros com a sua espingarda e a criatura acabou fugindo. E depois disso, eu nunca mais vi o tal arcanjo, e nem mesmo a criatura. Bem, eu prefiro não falar o lugar exato em Minas Gerais que ocorreu o caso, pois assim eu evito de expor a minha família. Obrigada e boa noite. Olá, o meu nome é Pedro, e o que eu vou contar aqui aconteceu com um homem que era amigo do meu bisavô. Do nada, eu fui me arrumar para dormir. E quando, de repente, os cachorros da vizinhança começaram a latir, uivar, e alguns começaram a choramingar de medo. Naquela hora me deu um frio na coluna e uma vontade de me esconder. Porém, eu havia jurado para mim mesmo que olharia para aquilo. Eu fui devagar pela janela e lá estava aquela criatura monstruosa, no mesmo lugar que eu vi anteriormente. Aquilo olhou para mim, deu um uivo assustador que até paralisei de medo. Então, a coisa saiu correndo numa velocidade extraordinária. No dia seguinte, o jornal noticiava que uma mulher havia sido encontrada morta. E então, eu fui para o departamento de polícia e dei um ultimato ao policial Ramírez. Eu disse a ele que se ele não fosse investigar aquilo que tinha dito a ele, e que se ele não fosse fazer isso, eu falaria para todos da cidade e contaria tudo o que eu havia visto. Mas isso só deixou ele com mais raiva, e então ele me expulsou da delegacia. Eu estava pensando se ia falar mesmo aquilo para as pessoas, mas deixei isso de lado, pois eu lembrei de que era um psicólogo e que deveria ajudar as pessoas a enfrentar os seus traumas e medos, e não dar mais medos a elas. Depois de algumas horas, naquela tarde, um guarda de rua foi até a minha casa. Ele disse que o seu Ramírez queria conversar comigo. Então eu fui lá. E quando eu cheguei lá, o delegado Ramírez disse que queria me mostrar algo. Ele me levou até uma cela, e naquela cela eu vi o seu João, o dono do mercadinho. Ele estava preso e algemado, e ele estava muito assustado e chorando,
e muito perturbado com algo. Então o seu Ramírez me disse que ele confessou ser o tal assassino e que ele queria me contar alguma coisa. Então eu perguntei para ele e ele, chorando de desespero, logo respondeu: "Olha, eu sou um monstro que está matando as pessoas. Um monstro que você, Cláudio, viu na janela do seu quarto. Eu sei que não vai acreditar em mim, mas eu juro que nunca queria ser aquela fera. Eu não queria ser aquele monstro, eu juro." E então o seu João caiu em choro de desespero e ele estava muito assustado. Estava dizendo a verdade. E então eu perguntei como eu poderia ajudar a tirar aquela maldição do corpo dele. Mas ele não me respondeu. Apenas continuava chorando. O seu Ramírez me disse para eu deixá-lo em paz. E me levou até a porta da delegacia. Se desculpou por não acreditar em mim. E disse que eu voltasse um pouco mais tarde, pois aquela noite ia ser lua cheia. Pois ele queria ver com os próprios olhos o lobisomem. Bem, eu falei que não viria, pois já tinha provado que eu falei a verdade. Mas o seu Ramírez disse que nem ia para casa, porque queria ver o bicho nos olhos. Então eu ignorei o fato e fui para a minha casa. No dia seguinte, eu fui direto para o departamento de polícia. E quando eu cheguei lá, uma multidão de pessoas estava em volta da porta e eu logo pensei no pior. Olhei para a porta e ela estava caída no chão. Então eu olhei para dentro e lá estava o corpo do seu Ramírez todo dilacerado. A cela que o seu João ficava estava destrancada. Então pensei que talvez o seu Ramírez destrancou a cela e o seu João se transformou na criatura e logo matou ele. Voltei para casa muito preocupado, pois a fera estava solta e ela sabia quem eu era e onde eu morava. Então eu tinha que sair o mais rápido possível daquela cidade. E se fosse possível, até sair do estado de São Paulo. Eu ia para a minha cidadezinha, ia buscar a minha família e ia embora dali. Mas logo depois que eu arrumei as minhas coisas, eu ouço alguém batendo na porta. Eu fui lá ver e era o seu João. Ele se ajoelhou chorando e, muito assustado, agarrou as minhas pernas e implorou por perdão. E disse para que eu ajudasse ele a se livrar daquela maldição. Ele disse que conhecia uma benzedeira que talvez poderia ajudá-lo. E então lá fomos nós até essa tal benzedeira. E quando chegamos lá, expliquei tudo a ela. E ela sabia exatamente o que fazer. Ela amarrou ele com umas correntes de prata e colocou vários cadeados para segurar a fera quando ele tivesse se transformado. A noite caiu e a lua estava cheia, e o seu João começou a se contorcer, gritar de dor e a ter convulsões. Até que, por fim, eu vi que ele já tinha virado a criatura. A benzedeira logo chegou com uma panela de água fervente misturada com ervas e jogou naquela fera. E logo o seu João voltou ao normal e caiu no desmaio. De manhã o seu João acordou e viu o que tinha acontecido, e que não estava sentindo a presença do espírito maligno. Chorou de alegria, me abraçou e agradeceu por ajudá-lo. A benzedeira nos deu o conselho de não contar a ninguém sobre o que aconteceu, pois as pessoas poderiam matar ele por vingança, e que aquilo deveria continuar o mistério que sempre foi, e que só eu e o seu João e ela saberiam disso. Bem, concordamos em manter segredo. Depois de um certo tempo, eu fui lá perguntar a ele o motivo dele ter virado aquele monstro. Ele me disse que isso tinha sido culpa dos tios dele. Ele me contou que os tios dele mexiam com magia negra, invocações, e que também eram satanistas.
E foi então que ele me disse algo. Olha, certa vez os meus tios começaram a ficar gananciosos e queriam ganhar lucro a qualquer custo. E foi aí que decidiram invocar um espírito para que ele pudesse lhes dar muito dinheiro. Só que tinha um porém. Aquele espírito só daria o dinheiro se eles lhe dessem um hospedeiro jovem com saúde. E como eu era o mais jovem da nossa família, os meus tios nem pensaram duas vezes e me escolheu. Foi então que eu vi que nem todos os lobisomens são aquela criatura porque querem. Seu João era mais uma vítima de um ritual satânico. Fiquei muito perplexo com aquela história, e eu via nos olhos dele que ele sofria por matar aquelas pessoas. E o mais intrigante era o que os tios dele fez. E aquilo continuou o mistério que sempre foi. Mas somente eu sabia ao certo o que de fato aconteceu. Boa noite. Esse relato não é meu, mas se passou com meu pai no ano de 1999. Um dia, o meu pai resolveu ir caçar numa floresta, aqui perto da cidade de Itabirito, Minas Gerais. A Serra do Gandarela é a segunda maior floresta de Mata Atlântica de Minas Gerais, se não me engano. Bem, ele pegou uma espingarda que ele tinha e entrou na caminhonete, e foi até a entrada da floresta. Chegando lá, ele saiu do carro e se enfiou no meio da floresta. Andou por um bom tempo procurando algo bom para caçar. E depois de um tempo andando, ele achou um barracão, numa clareira pequena. Ele achou bem estranho aquele barracão lá, no meio do nada, a horas de caminhada da estrada mais próxima. Ele chegou mais perto para dar uma olhada. O barracão parecia ter só 3 cômodos. Tinha uma porta na frente e uma janela em cada lado. As janelas estavam pintadas de preto e não dava para ver nada através delas. Achando aquilo muito estranho, ele resolveu entrar para ver melhor. Assim que entrou no único quarto do barracão, ele se deparou com grilhões e correntes que saíam das paredes. Eram correntes velhas, grandes e pesadas. Ele também pôde notar que no chão havia muita ossada. Até o momento, ele achou que toda aquela ossada pertencesse a algum animal. Mas quando ele olhou com mais atenção, ele percebeu que havia ossos humanos. Ele, muito assustado, se virou para ir embora. E assim que ele entrou na mata de novo, ele começou a ouvir barulhos de algum bicho pisando nas folhas do chão e quebrando gravetos atrás dele. Ele apressou o passo, mas não conseguiu se mover muito rápido no meio da floresta. Sua única opção foi subir em cima de uma árvore muito grande que havia ali perto. Era por volta de 5:30 da tarde e já estava ficando escuro. Ele colocou a espingarda nas costas e na sua mochila ele levava a sua faca de caça e a sua lanterna tática. Em seguida, ele subiu bem alto na árvore e ficou lá de cima olhando para os lados, para ver se avistava o que perseguia ele. E foi aí que ele viu.
era uma criatura enorme que parecia um porco do mato. Daqueles porcos bem grande, do tamanho de um bezerro. E o seu corpo era coberto por pelos curtos e negros. Porém, na parte da cabeça, a pelagem era muito maior. Era tipo um leão. Meu pai conta que a criatura andava como um quadrúpede. Porém, a parte de trás era mais alta que a parte da frente. E aquilo se movimentava muito rápido, com passos pesados. A criatura veio andando, e assim que chegou embaixo da árvore que o meu pai estava, aquilo parou, se pôs sobre duas patas e ficou cheirando o ar. O meu pai, com muito medo, ficou imóvel, até sem respirar, apenas observando a coisa, que segundos depois ficou sobre quatro patas e saiu dali. Meu pai conta que nunca, em toda a sua vida, ele viu algum animal parecido com aquilo. Ele ficou cerca de uns 40 minutos em cima da árvore, só para se certificar que a criatura havia ido embora. Era por volta de 6:30 da noite, quando ele desceu da árvore, empunhou a sua espingarda e começou a fazer o caminho até a caminhonete, para ir embora dali. A sua espingarda tinha um suporte para a lanterna, pois era adaptada para esse tipo de caça noturna. Depois de 10 minutos de caminhada, o meu pai escuta novamente aqueles barulhos de passos pesados. Mas desta vez não havia árvore ali por perto para ele subir. Quando o barulho estava bem perto dele, ele olhou para trás e ele viu algo que nunca imaginaria que iria ver nas florestas de Minas Gerais. Era não somente aquela criatura que ele avistou hora antes, mas dessa vez eram duas daquelas criaturas. Ele ficou aterrorizado, mas não tinha ideia do que aquelas coisas queriam com ele e por que estava ali, na sua frente. Ele não jogava a luz da lanterna diretamente na criatura, pois isso iria apenas enfurecê-las mais ainda. O meu pai pôde ver mais detalhes nas criaturas, como olhos vermelhos e grandes garras, mas somente nas patas da frente. As patas de trás eram bem diferentes. Pareciam patas de cachorro, só que 10 vezes maior. Uma das criaturas se abaixou como se estivesse pronta para dar o bote, encarando o meu pai com aqueles olhos vermelhos como brasa e com as garras para fora. Neste momento, ele achou que iria morrer, ali mesmo, devorado pelas criaturas. Então, ele notou que elas não estavam sozinhas. Do meio do mato saíram duas pessoas, com sobretudo negro que cobriam todo o corpo e capuzes que cobriam as suas faces. Ele notou que cada uma das figuras estendeu a mão em direção das criaturas, e elas se puseram de pé, como uma pessoa, porém com as pernas tortas na parte dos joelhos. Aqueles homens de preto apontavam as mãos para as criaturas. As suas mãos eram uma mão branca, muito branca e magra, com os nós dos dedos grossos e unhas compridas amareladas. E as criaturas simplesmente se levantaram e ficaram paradas. Com um simples gesto, meu pai olhou em volta e viu que começaram a sair outros homens de preto, do meio do mato. E logo percebeu que estava cercado, pois aquelas pessoas formavam um círculo em volta dele. Devia ter umas 8 ou 9, que ele podia ver. Ele
empunhou a espingarda, com o dedo no gatilho e estava pronto para disparar. Mas aquelas pessoas estavam paradas no lugar, sem falar nada e sem se mover, assim como as criaturas. Era como se aquelas coisas estivessem esperando apenas um simples comando dos homens para atacar o meu pai. Meu pai começou a andar devagar para trás, para longe das criaturas. Ele logo viu uma brecha onde os homens de preto estavam mais afastados e passou pelo buraco na roda. Depois que ele viu que tinha saído do círculo, ele saiu correndo pela floresta, pelo caminho que ele tinha vindo. Chegou até a caminhonete e saiu dali, a toda velocidade. Quando olhou para trás, ele pôde ver que aquelas pessoas o perseguiam, assim como as criaturas. Ele acelerou mais ainda, até perdê-los de vista. Até hoje, ele diz que tem certeza que aquelas coisas estranhas só não o atacaram por causa da espingarda. Ele nunca mais entrou naquela floresta para caçar. E sempre que alguém fala algo de ir para lá, ele conta a história sobre aquelas pessoas de preto e os lobisomens de estimação deles. E que aquilo não deveria existir por lá. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Matthew e este relato aconteceu com a minha família e eu. Quando morávamos no Kentucky, a nossa casa dava para os fundos de um parque florestal. O ano era aproximadamente 2007. A minha família e eu acabamos de nos mudar de volta para a nossa pequena cidade natal, no interior daquele estado. Eu e os meus irmãos passávamos os primeiros dias jogando jogos pela casa, enquanto passávamos o tempo na nossa nova casa. A casa era muito bonita, em um bairro muito bom, numa região de floresta, e não havia nada de alarmante naquela casa. De qualquer forma, uma noite, eu com 13 anos, o meu irmão mais velho com 15, decidimos que seria divertido brincar de polícia e ladrão. As minhas duas irmãs mais novas, a Sarah, de 11 anos, e a Stephanie, de 16, prontamente se juntaram a nós quando as convidamos para brincar. Decidimos que em uma árvore que ficava no fundo da floresta seria a cela onde o ladrão ficaria detido. As regras eram simples. Pegue todos os ladrões para vencer, mas os ladrões livres podem desbloquear a cela da prisão e libertar todos os ladrões capturados. A brincadeira estava muito divertida. O meu irmão decidiu ser o policial para que pudesse nos agredir ao nos encontrar. Ele fechou os olhos e começou a contar. A minha irmã e eu agarramos a nossa irmã mais nova e corremos para dentro da floresta para encontrar um lugar para nos esconder. Encontramos um lugar para escondê-la, e era embaixo de um barranco, que por cima ficava um gramado e não dava para ver direito o barranco quem estivesse lá em cima. Então, explicamos a ela para ficar lá e não sair, a menos que fôssemos pegos. E nesse caso, ela teria que correr para a cela da prisão e nos libertar. Como eu disse, a cela da prisão era uma árvore no meio da floresta. E depois de esconder a nanica, fugimos para nos esconder também. Infelizmente, eu fui o primeiro a ser preso.
O meu irmão me bateu como qualquer bom policial faria, e assim ele me jogou na prisão. Em seguida, foi a minha irmã de 11 anos, e a nossa única chance de escapar estava nas mãos de uma criança de 6 anos. Eu e a minha irmã nos sentamos ali nas raízes e sombras daquela grande árvore, ouvindo a natureza, esperando que em breve ouviríamos a minha irmã mais nova correndo ao nosso encontro para nos libertar. Aproximadamente 5 minutos se passaram e ainda estávamos encarcerados. Comecei a perder a esperança em nossa liberdade. Afastei-me da árvore e algo chamou a minha atenção. Eu lembro-me de ter sentido um choque percorrer o meu corpo e a minha mente me dizendo para não olhar. E parte de mim desejava que eu não tivesse olhado. Demorei alguns segundos para me convencer de que não era nada e olhar para o que quer que seja que me chamou a atenção. Eu olhei para a linha de árvores logo atrás de mim e imediatamente eu fui tomado pelo medo. Pairando no canto superior da clareira, perto de uma mata, estava a silhueta de uma criatura humanoide com a boca escorrendo sangue. Os meus olhos não acreditaram no que viram. A coisa estava com um cão decapitado em uma das mãos e ele devorava aquele animal infeliz e o mastigava, fazendo um som de galho de árvore se quebrando. E quando a coisa percebeu que eu estava olhando para ele, ele jogou o animal para o mato e ficou me encarando. Mas o rosto dessa entidade era de um cachorro e o seu corpo parecia de um homem com uns 2 metros de tamanho. Os seus olhos eram amarelos e afundados em seu crânio, e a sua boca estava ligeiramente aberta, e a coisa parecia rosnar para mim. Sem saber o que diabos fazer, eu lentamente virei a cabeça na direção da minha irmã e tentei não entrar em pânico. Eu tentei o meu melhor para agir normalmente, para não assustá-la. Nesse ponto, a minha irmã também estava olhando incrédula para aquela coisa. Porém, ela não tinha dito uma única palavra por uns bons 30 segundos. Eu lentamente virei a minha cabeça em sua direção e ela estava olhando para o canto superior do descampado, onde eu tinha visto o lobisomem. E a fera continuava ali, apenas nos encarando. O meu coração afundou na boca do estômago e senti a minha garganta apertar. Eu olhei para ela e tudo o que eu pude dizer foi: "Stephanie, você vê isso?" Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Apenas pequenos soluços e resmungos. Incapaz de falar, ela balançou a cabeça para cima e para baixo, indicando que ela estava olhando para a fera. A coisa deu um urro e nós dois começamos a gritar por ajuda. Então corremos dali e a fera veio muito veloz atrás de nós. A minha irmã tropeçou e foi ao chão. A criatura então a pegou com a boca pelo sapato e foi arrastando para dentro da mata. Eu voltei até a minha irmã e comecei a socar e a chutar a fera, tentando o meu melhor para derrubar a maldita coisa e fazer aquilo soltar a minha irmã. Eu ouvi o meu irmão correndo em nossa direção para nos ajudar, e a minha mãe estava bem atrás dele com um pau na mão. Mas infelizmente, a fera fugiu, arrastando a minha irmã para o mato. A polícia foi acionada e fizeram uma busca por 7 dias pela floresta. Porém, não achou nenhum sinal da minha irmã de apenas 11 anos. Provavelmente aquele lobisomem a levou e a matou. A minha mãe entrou em depressão e a única coisa que ela queria era que nós mudássemos daquele lugar.
O meu pai se negava a mudar dali até encontrar a minha irmã, e devido a isso, ele fazia longas caçadas noturnas na mata em busca dela e também da fera que a levou. Então, um certo dia, o nosso vizinho, vendo que o meu pai ia todo dia para a mata em busca de pistas, ele resolveu ajudar o meu pai a vasculhar a área. Na verdade, foi o meu pai que o chamou. Dizia ele para o vizinho que precisaria de ajuda para mapear o local que ele já havia procurado. E o nosso vizinho, muito gente boa, foi com o meu pai. A partir daqui, eu continuarei o relato com as palavras do meu pai. Chamei o meu vizinho Fion para ir na floresta comigo, e quando já estava escurecendo, eu percebi que o Fion estava inquieto. Dizia ele que já era tarde e precisava ir embora. Ele suava muito. Então eu disse a ele: "Rapaz, eu sei que nunca vou achar a toca dessa criatura nesta floresta." Então o Fion me perguntou: "Mas se você sabe que não vai encontrar esse suposto animal aqui, o que estamos fazendo aqui então?" "Olha, desgraçado, eu vim te matar." Eu disse, lhe acertando um tiro na perna. E em seguida, ele tentou correr. Mas eu fui mais rápido com o meu machado e o acertei na outra perna, a decepando. O Fion caiu e me implorava para não fazer aquilo. Eu disse a ele que ele mexeu com a filha do cara errado. Em seguida, eu dei um fim nele, separando membros por membro, e durante 30 longos minutos eu só ouvi os seus gritos agonizantes. Bem, agora voltarei para o relato com as minhas palavras. O meu pai descobriu que o vizinho era fera, pois quando eu disse que a coisa que levou a minha irmã para o fundo da floresta era um lobisomem, ele acreditou em mim, pois já a minha mãe e o meu irmão, como não viram direito, eles disseram que era apenas um cachorro ou um urso, e que não era nenhuma criatura sobrenatural como eu imaginava. Ainda bem que o meu pai acreditou em mim. Ele pagou um detetive particular para encontrar pistas na vizinhança, e o detetive não só encontrou pistas, como também encontrou provas que foi o vizinho, pois haviam roupas da minha irmã na casa do maldito. O meu pai fez um trato com o detetive para que ele não acionasse a polícia, pois a vingança seria dele. Então, ali na mata, o meu pai incinerou o corpo do vizinho na floresta, e na semana seguinte nos mudamos para a Flórida. A minha família evita tocar no assunto da minha irmã, mas na verdade é que eu ainda sinto saudades dela. Ela estaria com 25 anos se estivesse viva. O meu pai recuperou as roupas dela na casa do vizinho e fez um enterro simbólico. E quanto aos policiais que vieram investigar, o meu pai contou toda a história para eles. Então, os dois policiais perguntaram para o meu pai apenas se aquele homem teve o que mereceu. E o meu pai disse que sim. Então os policiais foram embora e fizeram vista grossa, e foi aí que fomos embora de vez daquele lugar. Hoje ainda sinto falta da minha irmã, mas sei que ela está em um lugar muito melhor, e aquele louco maldito que fez isso com ela deve estar sofrendo, pagando pelos seus pecados. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Rick, mas não o Rick Grimes de The Walking Dead, pois quem me dera ter toda aquela coragem. Enfim, eu cresci em uma casa muito remota, localizada no meio da floresta. Era como se a casa estivesse isolada mesmo,
porque não havia pessoas por quilômetros e muito menos uma escola por perto. Mas foi ótimo. O meu pai sempre me levou para caçar e explorar a floresta. E minha mãe tinha um jardim onde cultivava muitos alimentos. Bem, os alimentos atraíam animais, especificadamente coelhos. A questão era que toda vez que um coelho aparecia em nosso quintal, no dia seguinte ele estava morto. Devorados, por melhor dizer, e só ficava parte do pelo. Eles sempre tinham os seus membros devorados, e o que sobrava era sempre deixado ao longo da pequena cerca ao redor do jardim. Eu cresci assim, mas um dia, quando tinha 11 ou 12 anos, eu perguntei aos meus pais sobre isso, e eles me disseram que na semana em que nos mudamos para casa, eles pegaram um daqueles coelhos na varanda, e o bicho simplesmente não se assustou, e parecia até que eram domesticados. A minha mãe achou que era algum animal que estava os devorando, talvez uma raposa. O meu pai percebeu que nós tínhamos um vizinho que nós não conhecíamos, porém não haviam casas por perto. Então, eles estavam morando em algum lugar na floresta. E com o tempo, acabamos nos acostumando com os coelhos e às vezes deixávamos lanches na varanda que eles vinham e levavam. Mas um dia, o meu pai comprou uma câmera e a configurou no modo noturno para tentar ver quem estava matando os coelhos. Ele deixou alguns lanches na varanda, apontou a câmera e foi dormir. E quando ele acordou, ele descobriu que os lanches haviam sumido e rapidamente ele verificou a câmera. E foi aí que o que ele pegou nas filmagens me assusta até hoje. Você poderia ver uma figura peluda e negra correndo como uma pessoa corcunda pelo quintal, agachando-se na varanda, enfiando o lanche na boca e depois saindo correndo. E tudo em menos de 3 minutos. No dia seguinte, o meu pai encontrou a câmera na varanda quebrada e com um coelho morto. Aparentemente, aquela criatura não gosta de ser filmada. Contamos ao policial mais próximo, mas eles não encontraram nada quando procuraram. Isso foi há 11 anos. Até que a minha família, muito assustada, resolveu se mudar daquele lugar. Boa noite. Olá, boa noite. Desde já eu fico agradecido por postar o meu primeiro relato que ocorreu em 2017. Bem, não tenho nada a esconder por aqui. E quem quiser entrar em contato comigo, pode deixar suas dúvidas nos comentários, que eu responderei. Agora, vamos ao que realmente interessa. No ano de 1994, eu conheci a minha única esposa e namorada. E sou casado com ela até os dias atuais. A minha primeira filha nasceu no ano de 1995. E nós estávamos muito empolgados com tudo. No passar do tempo, tudo sempre ocorreu na maior normalidade e sem problemas algum. Pois morávamos de aluguel numa casa em um setor chamado Jardim Bela Vista, em Aparecida de Goiânia. Sempre tivemos as nossas dificuldades e tudo mais, como qualquer outro ser humano. Mas trabalhávamos dia e noite para manter a nossa amada filha. Eu viajava muito a trabalho, deixando a minha esposa sozinha em casa, com a minha filha de apenas 7 meses. E desde então, eu sempre tive ânimo pro que der e vier.
Eu sempre fui forte e com muita disposição para trabalho. Na época eu tinha cabelos longos e era muito conhecido na região. E sempre que eu estava em casa de folga, eu passava a noite jogando Super Mario no meu Super Nintendo que eu tinha. Bem, até que o problema começou. E esse problema era um ser dos infernos que tirou o meu sono por várias noites. Então, eu permanecia em casa sem trabalhar com muito medo de tudo. A minha esposa sempre foi muito zelosa e tinha a mania de ficar arrumando a casa até altas horas da madrugada, pois ela não parava. Era uma mulher muito guerreira e olhava tudo nos mínimos detalhes. Então, em 1995, a nossa filha já quase completando 1 ano de idade, eu cheguei naquela noite em casa por volta de 7h30. Tomei um banho, troquei de roupas e fui deitar do lado da minha filha, enquanto a minha esposa arrumava toda a casa. O nosso terreno era grande e havia um pé de manga no fundo do lote. E lá era muito escuro, e do outro lado era uma área de mata profunda e também muito escura. A minha esposa terminava de arrumar a casa naquela noite por volta de 11h40. Mas foi quando, de repente, ela veio correndo e gritando o meu nome. Lindomar, meu bem, pega a nossa filha, tranca a porta e as janelas, porque aquela coisa do inferno voltou para nos aterrorizar. Corre, Lindomar, tranca tudo. Então eu me levantei com muito sono e sem entender o que estava acontecendo. Então eu gritei alto. Meu bem, o que foi isso? Calma, me conta aí o que você viu. E ela respondeu. Lindomar, tranca todas as portas, que ele veio buscar nossa filha. Rápido, anda logo. Então peguei o meu velho facão muito afiado na lima. Era um facão que cortava até pensamentos. E eu disse para minha esposa, para ela entrar para dentro de casa, pegar a nossa filha nos braços e trancar tudo, pois eu iria atrás daquele infeliz. Saí pelos cantos das paredes da casa, na imensa escuridão, e havia somente um poste na rua, clareando um pouco do lote. Mas rapidamente começou um ronco muito alto de uma criatura jamais vista, e também um rosnado rouco. E aquela coisa estava na minha frente, se esfregando nas paredes da casa. E então eu logo senti aquele imenso cheiro de carniça. As minhas vistas demorou um pouco para se habituar com a escuridão, mas de repente eu vi com os meus próprios olhos. Olhos estes que a terra há de comer um dia. Aquela criatura negra estava agachada na parede. Mas mesmo agachado, ele tinha um porte muito grande. 2 joelhos em cada perna. E ele se rastejava encostado na parede. Então, quando aquela coisa me viu, ele começou a correr se esfregando nas paredes. Porém, ele corria de mim. Mas no instinto, eu corri para cima tentando atacar o bicho. E aquela criatura dos infernos correu em direção à divisa da cerca e entrou na mata. E quando eu fui entrando junto para atingir a besta fera, a minha esposa logo estava gritando ao longe. Meu bem, volta! Não vai atrás dessa coisa não! Porque é isso que ele quer, Lindomar! Isso é uma armadilha! Volta, meu bem! Deixa essa coisa ir embora pros infernos! E foi aí que eu percebi que a vontade da criatura era me afastar de casa, pois assim ele me atacaria na total escuridão. E depois,
voltaria para matar a minha esposa e a minha filha. Garanto a todos aqui que aquela criatura não era deste mundo, e sim uma coisa muito satânica. Desde já, eu fico agradecido mais uma vez pela oportunidade de desabafar e contar a pura verdade daquela noite tenebrosa. Boa noite. A minha família tem muitos relatos sobrenaturais, e vou relatar a vocês o que ainda lembro. Bem, a minha avó já morou em diversas casas, onde ela afirma ter acontecido coisas estranhas. Houve uma em que ela viu muitas coisas mesmo. Bem, estava ela e o meu avô ainda acordados na cama, quando ouviram um barulho muito estranho de bacias caindo na cozinha. A minha avó se levantou e foi até lá ver do que se tratava. Mas o meu avô ficou na cama, porque ele era muito medroso. Quando a minha avó chegou lá na cozinha para ver se não era algum gato, não havia ninguém, e a porta ainda estava fechada. Ela retornou para o quarto e disse para o meu avô que não havia nada de estranho por lá. Então o meu avô logo respondeu: "Então não vai mais lá, mulher, ou você vai acabar vendo o que não quer." Passados alguns minutos, aconteceu novamente o barulho de coisas caindo na cozinha, e a minha avó foi lá novamente. Mas o que ela viu foi a porta da cozinha se abrindo bruscamente, e do fundo da escuridão do quintal, ela pôde ver um par de olhos vermelhos, e em seguida ela escutou uma risada diabólica. Ela correu para o quarto e se deitou ao lado do meu avô. Então, novamente, pela terceira vez, ela escutou aqueles barulhos na cozinha. Mas desta vez, a minha avó ignorou e foi dormir. O segundo fato sobrenatural também aconteceu nesta casa. Novamente, os meus avós estavam na cama, quando de repente, do nada, apareceu uma espécie de bola de fogo flutuando na frente deles e girando. Os meus avós ficaram apavorados e tentaram dormir cobrindo o rosto. E quando olharam novamente, aquilo saiu pelo vão das telhas e foi em direção da mata. E quando eles abriram a janela e olharam pela janela, aquela bola de fogo foi crescendo à medida que se distanciava, e ficou tão grande que tinha quase o tamanho da casa deles. Assustados, eles fecharam a janela, mas minutos depois eles abriram novamente para ver se aquilo ainda estava por lá. Porém, aquela bola de fogo já havia sumido. Este último fato ocorreu em outra casa, mas foi com a minha tia, que ainda era pequena na época, e ela era a mais velha dos irmãos. Em frente à casa havia um barracão, e a minha tia estava brincando na rua, e quando de repente ela voltou correndo e contou que havia visto o Saci rindo para ela de dentro do barracão. O Saci ria e chamava ela lá para dentro, mas ela pôde ter certeza que era o Saci, pois ele tinha o gorro vermelho na cabeça, uma perna só, e a sua risada era de pura maldade, mostrando as suas presas afiadas. Outro relato de Saci foi quando um redemoinho de fumaça branca invadiu a casa da minha tia e perseguiu a todos que estavam lá dentro. Inclusive, a minha tia viu aquele mesmo Saci dentro do redemoinho. O Saci, a todo custo, batia em todos ali, e só foi embora quando um parente da minha tia pegou uma peneira para jogar sobre o redemoinho.
Mas assim que o Saci avistou a peneira, ele logo fugiu. Quando a minha família correu para fora da casa, o redemoinho saiu pelo terreiro, entrando na mata próxima e desapareceu. Bem, estes são os relatos da minha família. Boa noite. O que venho a relatar não se passou comigo, mas sim com dois amigos meus no ano aproximado de 1995 e no mês de agosto. Um desses dois amigos era proprietário de uma pequena casa de madeira em uma praia praticamente deserta. E o vizinho mais próximo estava a mais de 8 quilômetros. Desta forma, a casa era muito isolada, sem luz e nem água encanada. E o que se via à sua volta era mato fechado e pequenas hortas de milho, alface, etc. Era normal que nos juntássemos em grandes grupos para ir a este tal local para pescar. Porém, nesta oportunidade, por motivos pessoais, apenas o dono da casa e mais um estavam livres para ir à pescaria. Então, esses meus amigos foram para lá em uma sexta-feira à tarde, com muito sol e uma leve brisa. O dia se passou muito bem, e por volta das 19 horas eles se recolheram, sendo que a casa foi toda fechada por causa dos mosquitos. As velas foram acesas, e a massa com salsicha estava prestes a ser servida. E de repente, eles ouvem uma forte batida precária na porta da frente. Assustados, perguntaram quem era se dirigindo à mesma. Porém, não obtiveram resposta alguma, além de novas batidas mais fortes ainda. E segundo eles, a porta estava prestes a cair. Então, tomados de toda a coragem que restava, se armaram com paus e facas, e eis que o barulho cessou. E seguiram-se alguns minutos de absoluto silêncio, e nem grilos, aves ou ventos se manifestavam. E o ambiente estava muito carregado. Mas sem o menor aviso, passos ao redor da casa começaram a ser ouvidos. E pelas frestas da casa, vultos poderiam ser vistos circulando ao redor. As batidas à porta tornaram a ocorrer, agora acompanhadas por violentos arranhões nas paredes e nas poucas janelas da casa. Parecia um ataque de uma multidão que pisoteava e arrancava tudo nas pequenas hortas em torno da casa. E tudo parecia que logo sucumbiriam a tamanha violência. A coragem que anteriormente armou estes rapazes se foi tão logo quando tudo começou. Eles que nunca foram ligados à fé, e ao contrário disso, que por vezes até zombavam da fé alheia, eles se trancaram em um pequeno cômodo e pediram ajuda divina. E isso tudo durou por volta de 1 hora, que parecia ter se tornado dias. Eis que subitamente, uma forte lufada de vento arrebatou a porta, invadiu a casa e apagou a única vela que até então iluminava o ambiente. E o silêncio tomou conta do ambiente. Novamente as batidas pararam e os passos cessaram. E a única coisa a fazer barulho eram os corações apavorados de dois meninos, que neste momento achavam que estavam condenados. Porém, os grilos tornaram a compor uma leve sinfonia junto às aves noturnas e o forte vento da região. E mais que rapidamente, eles fecharam a porta e escoraram com móveis.
e foram se abrigar em um canto, atentos a qualquer barulho. Pegaram no sono e, quando acordaram, arrumaram as suas coisas e saíram da casa, que, para sua surpresa, estava intacta. Não havia marca alguma nas janelas e tampouco no chão. A horta estava intacta, como se nada tivesse ocorrido. E até hoje, ninguém sabe o que pode ter ocorrido, mas todos concordam que não foi nada normal. E tanto eles como eu nunca mais voltamos naquela casa, que ficou abandonada naquele local ermo e distante. Boa noite. Boa noite, me chamo Lucas e vim aqui para te contar um relato que aconteceu comigo há 4 anos atrás. E na época, eu morava em uma cidade no interior de São Paulo chamada Avaré. E quando este fato aconteceu, eu tinha 19 anos. Bem, eu estava voltando da escola, quando a minha namorada me mandou uma mensagem falando para eu ir para a casa dela. Ela fazia faculdade e morava em uma república. Então era normal eu ir passar o fim de semana na casa dela. E para eu ir até lá, eu tinha 2 escolhas. Ou eu ia pelo centro e dava uma volta enorme, ou cortava um caminho que dava do meu bairro Ipiranga até o Vera Cruz. Bem, e o caminho era uma estrada de terra com um mato grande em suas laterais. E também só havia uma casa no meio deste caminho. E nessa casa tinha um cachorro enorme, da raça Rottweiler. Bem, lá estava eu, indo até a casa da minha namorada. Era por volta de meia-noite, quando eu recebi a mensagem e fui me arrumar para ir para a casa dela. Bem, eu estava indo tranquilo, porque não era a primeira vez que eu cortava a estrada por este caminho de terra. Porém, nesta noite, eu senti uma sensação ruim. Mas mesmo assim, ignorei o fato, peguei as minhas coisas e fui para a casa dela. E no meio deste caminho, o cachorro que costumava ficar preso na casa estava solto. Bem, eu logo pensei: pronto, agora eu morro aqui. Esse cachorro vai vir atrás de mim. Peguei o meu celular, liguei a lanterna e o cachorro estava vindo em minha direção. Porém, de repente, eu escutei algo quebrando o galho no meio do mato. E quando virei a lanterna para ver o que era, eu vi uma sombra enorme que media uns 2 metros de altura. E esta sombra parecia que estava me acompanhando pelo mato da lateral do caminho. Logo pensei que deveria ser coisa da minha cabeça. E logo depois voltei a minha atenção para o cachorro. Abaixei a cabeça e passei do lado dele. O cão estava latindo feito louco. E por mais incrível que pareça, ele nem ligou para minha presença. Aquele Rottweiler amedrontador estava focado no mato e latia freneticamente naquela direção. Daí, quando eu havia andado uns 20 metros, eu escutei aquele mesmo cachorro chorando como se algo o atacasse. Bem, eu nem olhei para trás e saí correndo feito um louco. Faltavam uns 500 metros para eu sair daquela estrada. E após correr bastante, eu finalmente saí da estrada e vi um bar. Logo entrei para respirar um pouco e tentar me acalmar. Ali havia alguns homens jogando sinuca. Porém, o movimento do bar estava bem tranquilo.
O bar se chamava Bar do Sabão e ficava um pouco isolado no fim da ruazinha de terra. As pessoas ali me perguntaram se aconteceu alguma coisa. Eu disse a eles que apenas tive uma tontura. E após me acalmar, eu segui para a casa da minha namorada. E logo que cheguei, eu contei para ela o que havia acontecido. Porém, ela pareceu não dar muita importância. Fiquei ali o final de semana e já havia esquecido o fato. E na segunda-feira, quando eu voltei para minha casa, eu contei todo o acontecido para minha mãe. E ela falou que sabia o que era aquela criatura. Eu, muito assustado, perguntei a ela o que era aquilo e como ela sabia. Bem, ela me revelou que aquela criatura era um lobisomem. E o meu avô, já falecido, em uma certa ocasião, passando pelaquela mesma estradinha, ele se deparou com um homem se transformando naquela besta fera. A minha mãe também contou que ela mesma já havia passado por algo bem parecido com o que eu passei. E para o meu espanto, a minha mãe me revelou o nome daquele lobisomem. Porém, eu não posso falar quem é o tal do lobisomem de Avaré, porque o mesmo é um cara bem conhecido na cidade. E se eu disser, eu tenho medo que algo possa acontecer comigo e com a minha família. E por isso, eu prefiro manter isto em segredo entre eu, a minha mãe e o Rottweiler daquela noite. Boa noite. Olá, Rafael. Venho te contar uma lenda da minha cidade. Bem, eu moro em Belém. E pode até não parecer, mas Belém é uma cidade com muitos relatos sobrenaturais. E aqui eu vou contar um desses relatos sobre a mulher do táxi. Bem, ela era uma mulher que se chamava Josefina. E conta aos mais velhos que ela morreu aos 16 anos, vítima de uma tuberculose, em 1931. E 5 anos após a morte de Josefina, a sua família estava almoçando em um dia normal. E de repente, alguém bate na porta. O pai de Josefina, que se chamava Nicolau, abre a porta e um homem aparece e se identifica como motorista de táxi. Ele fala que veio cobrar a corrida que fez na noite anterior. Então, o pai da moça pergunta que corrida. O homem fala que viu uma mulher parada em frente ao cemitério. Então ele parou, ela entrou em seu táxi e pediu para fazer uma corrida por toda a cidade. E assim que a corrida acabou, ela deu o endereço da casa dos seus pais. Nicolau olhou para o taxista e falou que ele estava no endereço errado, pois ninguém da sua família havia pego o táxi naquela noite. Mas foi aí que o taxista olhou um broche de um carro, e cujo broche não existia na foto original. E até hoje, a sepultura dela é visitada por curiosos e investigadores sobrenaturais. E todos os anos, a mesma história se repete. Boa noite. Meu primo conhecia uma senhora da rua dele que sempre o cumprimentava e o tratava bem, e isso desde pequeno.
Porém, ele não tinha proximidade nem amizade com o filho dela, pois depois que ele cresceu, ele se envolveu com más companhias e se tornou assaltante. Um certo dia, ao longo de um assalto a um posto de gasolina, este rapaz trocou tiros com a polícia. Foi baleado e morreu em seguida. O meu primo ficou sabendo e foi no velório por carinho a tal senhora. E no velório, a senhora começou a desabafar a dor com o meu primo. E então acabou se apegando a ele. E deste dia em diante, o meu primo pegou o hábito de visitá-la de vez em quando. E passava tardes na casa dela tomando café e conversando. E dava para ver que a senhora transferiu o sentimento que tinha pelo filho para o meu primo. E com o tempo, ele ia visitá-la com mais e mais frequência. E a senhora ia dando roupas e acessórios do filho morto para o meu primo. Acreditamos que ela, quando via o meu primo usar essas coisas, ela matava a saudade do filho. Porém, o meu primo começou a ficar estranho e agressivo com o tempo. E todos nós estávamos estranhando. E nós achamos que por ele estar na casa dessa senhora, ele poderia ter se aproximado dos amigos do rapaz morto e estar sendo influenciado pela companhia deles, se tornando um maloqueiro igual a eles. Um certo dia na escola onde eu estudava junto com este primo, estava eu e um amigo conversando. E do nada, ele chegou perto da gente e começou a gritar com o meu amigo, perguntando por que o meu amigo estava olhando para ele. O meu primo estava falando com um tom de voz grosso, e não parecia ser o jeito dele, pois ele era um rapaz calmo. E ali, ele falava em gírias que nunca tinha usado. Fazia gestos estranhos com a mão e ameaçou matar o meu amigo. E em seguida, tentou o enforcar com o braço. E nisso, o inspetor da escola veio separar a briga. Eu fiquei em choque, pois ele nunca havia agido dessa forma. E a voz dele também estava um tanto estranha. Uns dias depois disso, a minha tia disse que chamou uma benzedeira para limpar a casa dela, pois o meu primo, além de ter ficado agressivo e perturbado, e falando às vezes com uma voz muito mais grossa que o normal, ele comentou ter visto um par de pés descalços passando no corredor. E não havia corpo naqueles pés, era apenas os pés. E quando a benzedeira foi lá, ela pediu para ele tirar a correntinha de ouro que usava no pescoço. Porém, ele não queria de jeito nenhum tirar. Essa tal correntinha era do rapaz que morreu. E a senhorinha mãe dele havia dado para o meu primo usar. Bem, convenceram ele a tirar e benzeram a casa. A minha tia também o forçou a parar de ir visitar a senhora. E nisso, ele voltou ao normal. Hoje ele diz que quando começava a ficar agressivo, ele sentia um suor frio pelo corpo e fazia as coisas de um jeito impulsivo que parecia vir dele. Acreditamos que de tanto a senhora sofrer com a morte do filho e jogar o sentimento dela em cima do meu primo, o espírito dele pode ter encostado no meu primo e o possuído com a sua energia pesada. Afinal, além de ter vivido uma vida muito negativa, ele teve uma morte trágica. O interessante é que ele vivia agressivo desde que começou a visitar a senhora. Porém, era algumas vezes que ele tinha ataques violentos e mudava de voz. Creio que isso acontecia
quando ele baixava a vibração energética. E o espírito do morto tomava conta dele. Boa noite.